E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e dos bons espíritos para darmos continuidade à vida. Para darmos continuidade à vida sempre, continua, a morte não existe. Para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 31, que é o capítulo que a gente está estudando no livro Nosso Lar, intitulado Vampiro. No programa passado, nós conversávamos ainda sobre a questão do aborto ser um crime, e muitas das vezes, no caso da senhora que nós estamos estudando, o comportamento dela, essa profissional de ginecologia, que no caso dela nem atenuante ela tem. Nós vimos que em algumas situações os espíritos dizem que é preferível sacrificar a vida de um feto, no caso, né, que ainda não começou a sua vida de relação social. É preferível sacrificar do que sacrificar a vida da mãe, que por vezes pode ter outros filhos, né, em casa para cuidar. Isso está na pergunta 359 do Livro dos Espíritos. Isso. E aí nós vimos que o Paulo, o vigilante Paulo, ele está fazendo um levantamento da ficha criminal dela, dizendo, né, dos erros que ela cometeu deliberadamente, porque além de matar os bebês, ela explorava as gestantes, com certeza com chantagem, ela querendo dinheiro, alguma coisa assim bem complicada, né? Nós estávamos lendo o parágrafo 43 e vamos repetir para a gente continuar a leitura. Recordei assombrado os processos da medicina em que muitas vezes enxergara de perto a necessidade da eliminação de nascituros para salvar o organismo materno nas ocasiões perigosas. Mas, lendo-me o pensamento, o irmão Paulo acrescentou: não falo aqui de providências legítimas que constituem aspecto das provações redentoras. Refiro-me ao crime de assassinar os que começam a trajetória na experiência terrestre com o direito sublime da vida. Então, o irmão falou para ele, o vigilante, falou: não, André Luiz, eu não estou me referindo a esses casos específicos em que a mulher procura um atendimento quando ela está grávida e quando ela está correndo risco de vida. Não é esse tipo de situação que a gente está comentando aqui. Nós estamos analisando a postura de uma profissional de ginecologia que viveu para... como é que se diz? Explorar. Mercantilizar, né? Explorar as gestantes, vamos dizer assim, incautas da época, né? Que ficavam grávidas, provavelmente antes do casamento, pela época que isso aqui aconteceu, e pela frieza com que ela, como ele colocou antes, ela asfixiava os bebês, ou com golpes violentos, né? Com golpes esmagadores. Ela era cruel, não é? Ao matar esses bebezinhos. Então, ele está dizendo: olha, André Luiz, não estou falando disso. Nós estamos comentando a atitude daqueles que são profissionais
de ginecologia e usam, né, o seu conhecimento médico para cometer crimes, porque o médico na Terra, ele tem um juramento, que é o juramento de Hipócrates, né, que ele estudou para salvar vidas, não para acabar com elas. E todos aqueles que entram por esse caminho, por conta de enriquecerem mais rápido, de uma forma mais rápida, provavelmente, ao chegarem no mundo espiritual, vão estar, muitas das vezes, numa condição igual ou pior do que essa mendiga, que a gente está conhecendo o caso dela. Eu queria falar mais um pouquinho sobre essa questão do que ele fala aqui, que é a questão 359 e que o irmão Paulo está explicando aqui. Ele não está falando aqui das providências legítimas que constituem aspectos das provações redentoras. Então, é exatamente a resposta que os espíritos estão dando a Kardec na questão 359. É que Kardec indaga se o nascimento, o parto, no caso, colocar em risco a vida da mãe, se é crime em sacrificar-se o feto a salvar a mãe. Aí ele fala, preferível se sacrifique o ser que não existe no sentido, primeiro, mais uma vez lembrando, quando os espíritos respondem que o ser não existe, é no sentido de relação, de vida de relação. A gente não pode tomar a resposta ao pé da letra. Porque logo na questão seguinte ele vai dizendo que existe, na 360, na resposta. Primeiro. Segundo, a época de Kardec, que foi escrito, não tinha o conhecimento da ciência de hoje. Hoje nós temos muito mais recursos. Há casos que realmente não há condições. Não há, que é o que ele está falando aqui. Aí, quando o caso não há condições de salvar a criança e está não há condições de fazer o parto, que vai colocar em grande risco a vida da mãe, aí o irmão Paulo está explicando aqui que são provações redentoras. O acaso não existe. A Teresa deu um exemplo da prima, com rubéola, né? Rubéola. E aí a criança nasceu, o médico falou, olha, vamos abortar, porque ela falou não. Ela insistiu e graças a Deus, né? Nasceu, a criança, está tudo bem, hoje é uma pessoa normal. A prova dela era só decisão. A decisão, exatamente. Então, provações redentoras. O espiritismo não está... Não, porque por que eu estou comentando aqui? Fazendo questão de comentar mais um pouco. Porque a gente já ouviu que o espiritismo é a favor do aborto por causa dessa resposta aqui. E não é isso. Ele não está dizendo que... Tanto que na 358, na 357, ele está dizendo exatamente que é um crime. Uhum. E na 360 ele continua dizendo que é um crime. Então não é isso. O que ele está dizendo é o que Kardec pergunta, o caso específico. Se não há condições. Se você só pensar essa 359 exatamente, e não ler as outras, não a pessoa assim. vai dizer, não, os espíritos dizem que não existe. Isso, como em todas as outras, como em muitas questões cruciais que os espíritos nos trazem. Nós temos que ler o encadeamento das ideias que tem no Livro dos Espíritos, para poder a gente entender. O Espiritismo, ele é para ser sentido, compreendido, sentido. Não é para ser só decorado. Então não é assim. Então tem que pegar o sentido, né? Texto sem contexto é pretexto. É pretexto, exatamente. Para alguma coisa. Né? No caso, pensar só essa pergunta do Livro dos Espíritos e fazer todo um discurso em cima dela é pretexto para quem quer, de alguma maneira, ser conivente com o aborto. Exatamente. Então, Allan Kardec coloca o Livro dos Espíritos uma filosofia, uma filosofia, ele coloca aqui, até no início, ele coloca aqui, filosofia espiritualista. Filosofia quer dizer amigo da sabedoria. A gente tem que entender, compreender o contexto. Então não é isso, é uma questão extrema, uma situação que vai ter, como ele disse anteriormente, os atenuantes. Claro, colocou-se em risco, a mãe pode engravidar novamente, isso aí é diferente. Então continuando aí, né? Demonstrando a sensibilidade das almas nobres, Narcisa rogou, irmão Paulo, também eu já errei muito no passado.
atendamos a esta desventurada. Se me permite, eu lhe dispensarei cuidados especiais, a nobreza de caráter da Narcisa. Porque ela sabe que também já cometeu muitos erros no passado, então ela está se prontificando para cuidar dessa mendiga, né, dessa abortista, dessa profissional aí de ginecologia, que eu não sei se era enfermeira, se era médica. Há quanto tempo ela já está nas câmaras de retificação? 6 anos e meio. 6 anos e meio, que não foi ela, a veneranda do endossou? Pediu 10 anos. Endossou o pedido dela, mas eu quero 10 anos de trabalho para você. Não, vou te endossar. Você pode me pedir o que quiser depois de 10 anos. Eu quero 10 anos de trabalho no seu lar e você pode pedir o que quiser. E ela aí resolveu apelar para o coração do Paulo. Mas, como diz a Joana de Ângeles, a gente tem que aprender a botar o nosso sentimento um pouco, dar para ele um pouco de razão e para nossa razão dar um pouco de sentimento. É o tal do equilíbrio. Então, ela só está usando o coração. Ela não parou para observar um pouco, porque se a gente notar, quando logo que o irmão Paulo chegou, ela está dizendo aqui, a mendiga que esperava a decisão a gritar impaciente. Né? Ela já estava dando mostras que ela não estava tão equilibrada assim, apesar de estar numa situação aparente de miserabilidade, ela estava com uma atitude grosseira, porque ela estava gritando antes. Mas a Narcisa não, como é que se diz assim, não registrou esse fato. Ela só está conduída porque se eu errei e eu fui ajudada aqui em nosso lar, então eu posso agora retribuir. Também, do jeito que eu fui acolhida, eu posso retribuir isso acolhendo essa senhora. Então, ela está pedindo ao irmão Paulo, de alguma maneira, que deixe ela cuidar da vampira. Vamos dizer assim, vai ser uma pupila dela. E vamos ver o que o irmão Paulo diz para Narcisa. Reconheço, minha amiga, respondeu o diretor da vigilância, impressionando pela sinceridade, que todos somos espíritos endividados. Entretanto, temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar nossos débitos. Então, ele está vendo algo também que ela não está conseguindo ver. Ele está vendo o comportamento dessa senhora, da vampira, né? Ele está dizendo que para Narciso o seguinte, olha, ao meu ver, todo mundo realmente tem dívida, mas ao que parece, ela ainda não está, ele vai dizer isso agora, mas essa criatura, por agora, nada deseja senão perturbar quem trabalha. Então ele está vendo algo a mais que a Narcisa também não está vendo, que são os sentimentos dessa mendiga. Porque ele diz aqui que todo mundo que está lá abrigado nas câmaras, lembrando que as câmaras estão localizadas no Ministério da Regeneração, que é aquele ministério mais ligado à crosta da Terra, e as câmaras são o local em que recebem os espíritos mais perturbados, que recém-desencarnados, em desequilíbrio, mas, pelo que a gente vai ver hoje aqui nesse capítulo, são aqueles em que os mentores, os dirigentes, conseguem ver perspectiva de boa vontade, como ele coloca aqui, boa vontade para melhorar. Ela não tem. É aquela tríade que os espíritos nos ensinam, né? Através de Allan Kardec, o arrependimento, a reparação e a expiação. Isso. Mas primeiro tem que ter o arrependimento. No livro Obreiros da Vida Eterna, também editado por André Luiz, é um bom exemplo disso, em que a irmã Zenóbia, que dirige um posto de socorro volante
vamos dizer assim, volante, né? Chamado Casa Transitória de Fabiano, em que ele circula pelas zonas de umbral, trevosas, em que esses espíritos ainda bem dementados, desequilibrados, se situam, e recolhendo aqueles que já se encontram em estado de arrependimento. Eles têm essa visão, eles lançam faixas luminosas onde estão situadas essas mentes desequilibradas, essas pessoas, esses espíritos, e aqueles que conseguem aqueles que conseguem, ao pegar nessas faixas luminosas, ficar preso a elas, é porque realmente o pedido de socorro deles é sincero, é real, já começa um arrependimento. E aí não recolhe todo mundo, que o André Luiz indaga algumas vezes no livro, por que não pega isso todo mundo? Porque, vez por outra, ele pergunta, didaticamente para nos ensinar, para nos esclarecer, é claro. Uhum. E aí é automático, porque sintoniza a questão do arrependimento. Não é que a pessoa já ficou bonzinha, mas já começou o seu arrependimento. Então é arrependimento, reparação e expiação. Então é o que ele diz aqui, nós temos a nosso favor, ele diz, o reconhecimento das próprias fraquezas. Quem tá lá. Já é o começo. E depois é outro salto, é a boa vontade de resgatar os débitos, que é exatamente o que acontece com o André Luiz, quando ele está lá no umbral, no início do livro. Ele, no caso dele, né, materialista que ele era, ele começou a reconhecer que realmente existia um poder criador, um Deus e tal. E o Clarence aparece para ele. E só um detalhe, Teresa, sobre isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, muitos os chamados, mas poucos os escolhidos, Allan Kardec coloca uma mensagem no item 15, de um espírito amigo. E um trecho dessa mensagem diz assim: em vez de acusar aquele que tudo lhe prepara, Deus, de criticar, quer dizer, em vez de acusar Deus, de criticar suas doações, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias, si mesmo, e arrependido e operoso, meta corajoso mãos à obra. Arroteie o solo ingrato com o esforço de sua vontade. Lavre-o fundo com auxílio do arrependimento e da esperança. Lance nele confiante a semente que haja preparado por boa dentre as mais. Regue-o com seu amor e sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebera. Verá ele, então, coroados de êxito, os seus esforços e um grão produzir 100 e outro 1000. Ânimo, trabalhadores! Tomai dos vossos arados e das vossas charruas. Lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia, semeai a boa vontade que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos da caridade, um espírito amigo. Então, é bem isso que a gente está vendo aqui. Reconhecer própria fraqueza e boa vontade é o que o espírito está falando, que o irmão Paulo está dizendo, exatamente o que o espírito amigo aqui está dizendo no Evangelho, é pegar no arado. E arado, no que o espírito está falando aqui, é um esforço danado. Pegar aquele arado não é motorzinho de trator, não. Pegar ele na mão e ir fazendo o suco para semear. Ele está simbolizando o esforço, que é muito difícil. São as nossas tendências inferiores. É muito difícil, mas é o homem velho. É como o apóstolo Paulo dizia, né? Eu tenho espinho na carne. Né? Então nós temos os nossos espinhos. Eu não sei se ele tinha um só, mas a gente tem muitos. E a gente tem que lutar contra isso, é pegar no arado, né? É isso que ele está dizendo. Quando o Marco colocou aqui a questão que Kardec fala sobre a questão do arrependimento, da expiação e da reparação. Reparação e expiação. Onde é que a gente vai ver isso? A gente vai ver isso no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7, da primeira parte, Código Penal da Vida Futura. Quem não leu, eu recomendo que leia, porque é muito interessante. São 33 itens, se eu não me engano, e onde Kardec vai falar sobre isso é no 16º, a partir do 16º item desse código. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação.
Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e de suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação. E o arrependimento, no item 17, pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo, que é o caso aqui da mendiga, que nós estamos vendo dessa senhora. Ela não está arrependida. A gente vai ver aqui nas próximas leituras, nos próximos parágrafos, que o irmão Paulo tem razão. A Narcisa não está conseguindo ver os detalhes. O irmão Paulo ele tem razão quando ele diz que lá em nosso lar, né, quem está lá abrigado nas câmaras já conseguiu reconhecer a própria fraqueza. Quando você reconhece, você se está arrependido, né? Provavelmente. E tem a boa vontade de resgatar. Já se arrependeu e quer resgatar, expiar as próprias faltas. Ele está percebendo isso e a Narcisa não. Por isso que ela pediu para tomar conta da moça. Mas ele continua. Mas essa criatura, por agora, nada deseja senão perturbar quem trabalha. Os que trazem os sentimentos calejados na hipocrisia emitem forças destrutivas. Para que nos serve aqui um serviço de vigilância? Porque ele está dizendo prático, que a Narcisa ainda não conseguiu detectar, mas ele já conseguiu detectar que ela está agindo de maneira hipócrita. Na Revista Espírita, eu não lembro agora, não sei se eu anotei. Outubro de 1870, o Lamennais... Não, 70 não. 1860. 1860, o Lamennais traz um texto para Kardec sobre a hipocrisia. E ele diz que a hipocrisia, ela pode ser considerada por muitos uma deusa. As pessoas vivem, né, endeusando a hipocrisia e acham, como é que se diz assim, acham um status você ser hipócrita. Então, ele tá dizendo para Narcisa, olha, Narcisa, infelizmente, vamos resumir aqui, você não está conseguindo perceber, mas essa moça, essa senhora, ela é hipócrita, o discurso dela é o sentimento dela é outro, porque não é assim. Quando a gente age com hipocrisia, não é assim. A gente tem um discurso, mas o nosso pensamento e o nosso sentimento, muitas das vezes, é totalmente contrário ao nosso discurso. Quando a gente age assim, a gente está usando da hipocrisia. Então, aí ele também fala, então, é para isso que eu estou aqui. Não é? O chefe da vigilância, ele tem essa capacidade de identificar a condição dos espíritos que lá batem a porta, né, das câmaras. Ele tem toda uma experiência, vamos dizer assim, um conhecimento, know-how dessas situações, de analisar realmente se a pessoa vai poder ou não fazer parte lá das pessoas atendidas. E ele já identificou de pronto que essa senhora, ela não tinha condição de adentrar as câmaras para receber ajuda. Estamos no finalzinho já do programa, mas lembrando que isso é uma visão que ele está tendo, que nós não temos condição de ver. O que acontece muitas vezes conosco é que às vezes a gente julga mal, não temos capacidade, julga mal o comportamento da pessoa. Não é, o que nós estamos dizendo, mais uma vez, não é para proibir a entrada da pessoa, né, na nossa casa religiosa, mas isso aí a gente vai discutir no próximo programa, porque o tempo urge, o tempo não espera, mas é um assunto muito bacana e legal para a gente discutir. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho,
pela paciência de nos ouvir. Fique com Deus. Eu gostaria de mandar um abraço para o nosso companheiro Jorge Simões, né, lá da nossa Casa Espírita. Jorge. E um abraço também a todos aqueles que têm a paciência de nos ouvirem. Que Deus possa continuar abençoando a todos. Muita paz de Jesus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.